É isso aí, voltamos e voltamos para poder falar sobre um assunto muito importante, que é sobre violência doméstica. E vocês sabem que na pandemia, a violência doméstica, ao invés de diminuir, aumentou absurdamente e vem se agravando até a data de hoje. Nós temos visto que muitas pessoas não têm se atentado para isso, nós temos visto, vendo aqui as imagens, não têm se atentado que a violência doméstica é algo grave, sério, e nós temos que respeitar. O relacionamento é muito bom quando se tem respeito. Tirou respeito, acabou tudo. Mas olha aí, vocês têm visto aí algumas imagens que nós estamos mostrando para vocês aqui nessa tarde, para a gente estar abordando sobre esse assunto muito pertinente e muito sério. E nada melhor que a gente estar aqui conversando aqui na nossa sala com a delegada de polícia, Raquel Galinatti. Boa tarde, doutora, Boa tudo bem? tarde, muito bom. É sempre uma honra estar aqui, uma satisfação. É uma satisfação, um prazer todo nosso poder te receber e a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto muito sério, né, doutora? Cada dia mais que passa, nós temos visto que a violência doméstica tem se agravado. Por mais que a humanidade, a sociedade saiba que existe lei, e a lei é amparada é imediato quando vem o acontecido para a pessoa sobre a vítima do que aconteceu, e mesmo assim continua. O que você vê pelo âmbito nacional? O que você tem visto que está faltando na sociedade? Você abordou realmente de uma forma muito pontual. É um problema existente, parece que persiste. Sim. E quando a gente fala de violência doméstica contra as mulheres, nesse contexto doméstico e familiar, a realidade é ainda muito pior do que os dados que nós temos públicos, que são os dados que chegam até o conhecimento das autoridades públicas através de denúncia. Esses crimes são crimes que ocorrem na clandestinidade, dentro, a maior parte dentro dos lares, naquela convivência realmente familiar, quando há sentimento envolvido. E aquele agressor, o algoz, é justamente quem a vítima nutre um sentimento de amor, de idolatria, de submissão sentimental, às vezes. E o grande desafio que nós temos, apesar das informações, apesar de programas como este informar e mostrar a realidade para que, de repente, a vítima se visualize vítima, esse é o grande desafio. As vítimas, elas tendem a normalizar os atos de agressão sofridos e até mesmo romantizam esses atos. Quem nunca escutou uma vítima quando excessivamente controlada coloca uma desculpa, não, é que ele tá me protegendo. Uma vítima excessivamente vigiada, não, porque ele me ama muito. Então, esses atos de agressão que são evolutivos. As agressões num contexto de ciclo de violência, ela é evolutiva até, infelizmente, iniciar com uma violência silenciosa, que é uma violência verbal e psicológica, até uma violência mais grave, que é o feminicídio. Uau, isso aí parece que não acaba, não tem fim, é algo que a gente tenta controlar, algo que até as autoridades colocam, como já foi abordado aqui no começo, normas, leis, mas mesmo assim se persiste. Agora, para quem está nos assistindo, doutora, aqui uma emissora que é a nossa, que é a Rede Nacional, eu gostaria que você falasse para a gente, relatasse, o que vem a ser a violência doméstica? Quais são os pontos atingidos que a pessoa vai falar, esse aqui é violência doméstica? Não, esse aqui não é uma violência doméstica. O que sim? É necessário que haja uma convivência, Sim. não necessariamente uma coabitação, mas uma convivência que esteja naquele contexto de relacionamento. Num contexto também de relacionamento, pode ser entre namorados, mas se tiver uma convivência doméstica e familiar, por isso que nós falamos violência doméstica e familiar, pode também ser sem uma relação sentimental, amorosa, mas que conviva ali. Por exemplo, uma filha que sofre uma agressão de um pai, um filho que agride uma mãe. A gente também fala que é um contexto doméstico e familiar e a mulher estará protegida, sim, acobertada pela amplitude das medidas protetivas de urgência e aquele rol de proteção previstos na Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006. Agora, o que é interessante é que muita gente me pergunta, mas e o homem, ele não vai ter proteção? Nós estamos falando numa parte dos vulneráveis, que são as mulheres. Sim.
Nós temos uma lei Que é o maior específica. número, né, doutora? É o maior número quando a gente fala de relacionamentos entre homens e mulheres, mas os vulneráveis que são mais atingidos, infelizmente, são as crianças. Sério? O número de subnotificação, não só de violência, como de crimes sexuais praticados contra crianças, eles chegam a um número de quase 90% de subnotificação de crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades para uma responsabilização penal. Doutora, absurdo, é muito grande essa estatística. É muito grande porque aquela criança ela não consegue nem saber que ela tem mecanismos E um direito. de como pedir ajuda. E também tem um número muito grande subnotificado, que é o número de violência contra idosos. Recentemente, a ONU, através da Organização Mundial da Saúde, divulgou dados alarmantes de violência contra idosos. Nós estamos falando no grupo de vulneráveis, né? Também tem os deficientes, mas enfim. Quando a gente fala nesse contexto de violência praticada por homens contra mulheres, as mulheres necessariamente não precisam ter um relacionamento sexual ou sentimental. Pode ser um convívio familiar para que ela possa ser protegida pela Lei Maria da Penha. Aí, falando respondendo a pergunta, aí o homem, ele fica desprotegido? Não, o homem pode ter qualificadoras, sim, previstas no Código Penal. Agora, a lei é lei específica para esse grupo de vulnerável, que são as mulheres. Uau. E quando você fala sobre esse grupo, você também relata acerca das pessoas que sofrem os abusos. E sempre quando o homem está cometendo o ato, seja com a mulher de violência e seja com a criança de abuso, quando chega na delegacia para poder prestar a queixa, você já percebeu que a maioria das vezes fala assim, não, eu nunca fiz isso, não, eu não relatei isso. Ah, mas tem que provar que eu fiz. Depois de muito tempo, ele vai lá e chega para confessar. E alguns ainda chegam falando que por mais que a menina confesse, outras pessoas que já estranhava, já via comportamentos estranhos dentro da casa, fala que ele é o abusador. E ele vai até o final falando que não. Como que na delegacia vocês se têm a comprovação, certeza, além da própria vítima confessar o crime? Geralmente... Se ele não confessa, no caso. Geralmente, os crimes que chegam, crimes em flagrante. Quando chegam crimes em flagrante, geralmente não é um flagrante conduzido pela própria vítima. É alguém que chamou a polícia para a condução, alguém que presenciou e realmente teve uma atuação mais efetiva para que essa situação criminosa chegasse até a delegacia para a gente poder elaborar ali o flagrante. Quando a gente fala em crimes que a própria vítima vai relatar na delegacia, isso aí é uma estatística mundial também na ONU, da comissão que versa a proteção da mulher vítima de violência, estatística mundial. A mulher, quando vítima de violência, ela só toma uma atitude depois da 8ª violência sofrida. Uau, 8ª? Muitas vezes, essas mulheres morrem no meio desse ciclo de agressões. Elas não são agredidas pela 8ª vez, elas morrem antes de ser agredidas a 8ª vez. Então, é uma estatística, sim, muito impactante. Por isso que quando eu falo, quando essas ocorrências em flagrante chegam até a delegacia, é porque um terceiro chamou uma providência para que aquele crime seja coibido em flagrante. A vítima de agressão, ela tende a ser permissiva, muitas vezes por estar nutrindo um amor, até uma subjugação sentimental por aquele criminoso, e tende também a querer... ela tem até um sentimento de culpa, se acha até merecedora pela prática. Então, um grande desafio que a gente tem, em primeiro lugar, é que a vítima visualize que está sendo vítima neste contexto. A vítima em si, doutora, ela até demora um pouco para confessar e desabafar mediante, você falou na 8ª, né? O primeiro, o segundo, já sofreu o primeiro, o segundo, o terceiro abuso, como tá aí, até o 5º abuso. Ela fica naquele acanhamento de chegar e confessar que foi o padrasto, foi o pai, foi um irmão que cometeu aquele tipo de abuso com ela. Aí você disse que veio a terceira pessoa no flagrante, chega lá para fazer a denúncia. Como que essa terceira pessoa ela pode buscar uma proteção no sentido de, por exemplo, o abusador, né, ela fica com medo, eu não vou
Ah, eu tenho medo de confessar, eu posso até confessar, eu estou sabendo, pode estar acontecendo casos agora, para quem está nos assistindo, que quer chegar aí e denunciar, mas tem medo porque o abusador, ele tem contato com pessoas que mexem com coisa errada, e tem medo de morrer, porque é vizinho, aquela coisa toda. Tem-se uma proteção para essa terceira pessoa, se caso ela for denunciar e ela está debaixo de uma lei, de uma proteção, que não venha acontecer nenhum dano com ela e não venha ser exposta? Perfeito. É possível, sim, que a denúncia seja anônima. É possível, sim, a preservação da identidade daquele que está tomando uma decisão de retratar à polícia aquelas práticas criminosas que muitas vezes aquela cadeia, né? É o crime, o link, né? O link da violência doméstica com violência contra animais, com as violências gradativas no cotidiano. Então, aquele agressor, ele tende a não ser agressivo somente com a mulher que ele convive ou que tem um relacionamento. É a teoria do elo, digamos assim. Então, aquele agressor, ele tende a ser agressivo e perverso com animais, com crianças, com idosos, com vulneráveis, com aqueles que ele tem uma superioridade ali de força, né? Então, o agressor também tem uma característica muito comum, a covardia. Todos os agressores são covardes. E é incrível. Posso falar, não existe unanimidade, Verdade. mas aí nesse sentido existe sim unanimidade. Todos os agressores, todos aqueles que agridem, praticam crimes contra mulheres, eles têm essa característica geral de todos serem covardes. É desse jeito mesmo. Doutora Raquel, quais seriam os sinais? Para quem está nos assistindo agora, está se pensando, gente, que tema, esse tema é totalmente para mim. Eu estou vivenciando isso, estou passando por isso, mas eu tenho medo de chegar e relatar e vai ser um baque para toda a família. Quais seriam os sinais de amigos próximos, pessoas próximas, ver o comportamento daquela vítima? Ué, mas, Ciclana, você não é assim, você está diferente. Muda seu comportamento da vítima que está sofrendo a situação, mas tem um medo de confessar a situação? Eu vou ser bem polêmica aqui. Sim. Muito polêmica. Eu sou extremamente rigorosa e exijo ter uma situação de tratamento, exijo estar em um relacionamento saudável, me sentindo tranquila, feliz e segura. Então, no primeiro sinal de insegurança, no primeiro sinal de angústia, no primeiro sinal de medo, praticamente de pisar em ovos, já está ali, reluzente, que aquele relacionamento está desequilibrado, que aquele relacionamento está doente, que haverá sim uma migração de um relacionamento meio que desproporcional. Sabe aquela frase, ela ama muito mais ele do que ele ama ela? Ela é muito apegada a ele? Não é isso. É a forma, a prioridade como um trata o outro. E mais polêmica ainda eu vou ser ao dizer que a traição é um sinal de violência. A traição é um sinal de violência. Porque quando você trai o outro, qual é a mensagem que você está dando para o outro? Que o outro é facilmente substituível, que o outro não é bom o suficiente para que você permaneça somente com ele, que o outro é inferior em qualquer aspecto que seja, e automaticamente o traído vai ter sentimentos como humilhação, sentimentos de se sentir numa situação vexatória. Se for mulher, ela vai se comparar por ser velha demais, gorda demais, magra demais. Verdade. Então é uma situação em que o traído, ele não vai reputar esse ato imoral, esse ato que é desleal do outro como responsabilidade do outro. O traído vai reputar a si como se ele tivesse algum tipo de problema. É uma violência gravíssima, acredito que é uma violência que destrói a autoestima de qualquer um. Verdade. Pode ser a pessoa que tenha a autoestima mais inabalável. Uma vez traída, essa pessoa vai sentir um baque. Então, isso para mim não é ser radical, é
estar sinalizando que não há respeito, não há reciprocidade nessa relação. Claro que cada um tem um código de ética, um código de relacionamento, cada um tem uma conversa, suas regras próprias de relacionamento. Se é um relacionamento aberto, em que ambos estão ali para ambos estarem com multipares, ok. Aí é algo previamente acordado. Agora a situação é, existe uma traição, um pedido de desculpas, uma traição, um pedido de desculpas. Claro que existe ali a autoestima gradativamente sendo destruída do outro. Ai, a palavra é dura, mas ela é para ser dita, é para ser analisada e ela é clara. E a doutora Raquel está aqui explicando para todos vocês que estão nos assistindo. Agora, doutora, eu vou falar algo também um pouco polêmico e é chato o que eu vou falar, mas eu preciso falar porque isso acontece demais. E nada melhor do que você, como delegada de polícia, você sabe disso. A pessoa chegou lá, pode ser o terceiro, né, que denunciou, ou até mesmo a própria vítima chegou e relatou sobre o abuso. Mas quando a vítima chega e sabe da consequência, que eu gostaria até que na próxima pergunta você relatasse para a gente as consequências que seria desse abusador, ela sabe da consequência, essa vítima sabe da consequência que esse abusador vai ter, que é ser preso. Ai, não, eu quero tirar queixa, Uai, como assim? Você sofreu uma situação crítica, seríssima no Brasil e no mundo, e você sabe que o cara é grosso, é possessivo, é ciumento e outras coisas mais, e agora você sabe, ciente da consequência dele, você quer tirar queixa? Gostaria até que você explicasse um pouco pra gente, porque se tem alguém passando essa situação, ouça o que a doutora Raquel vai falar agora. Desde a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, Sim. não existe a possibilidade da vítima se dirigir até uma delegacia de polícia, denunciar um crime sofrido e falar: desisto, não quero mais que o Estado dê continuidade no processo, até numa denúncia ou numa possível condenação dele, porque eu desisto. Não existe essa possibilidade, porque os crimes que estão num contexto abarcado de violência doméstica e familiar, por causa da lei, faz com que a ação, o processo desses crimes independem da vontade da vítima. Diferentemente de um crime que não é, num contexto doméstico familiar, contra a honra. Depende da vítima querer a punição do agressor. Agora, se for um crime, por exemplo, como homicídio, independe se o familiar do morto, né, no caso, queira ou não a continuidade, o Estado vai ser obrigado a dar uma responsabilidade penal para aquele homicida. Então, no mesmo contexto, é o que acontece, só haverá a possibilidade da desistência mediante uma audiência judicial especificamente para esse intuito. Então, antes a gente, assim, mas é triste que você fala, porque é muito comum. A prisão assim, em flagrante. É uma coisa assim que eu fico sem entender, doutora. Eu falei assim, gente, como é que pode? Você está sofrendo, tudo bem que rola, a mulher é muito pelo que ela ouve, né? Rola muito sentimento. Mas, gente, a situação foi séria, é gravíssima. Mas você podia estar morta. Mas o sentimento parece que cega a vítima para que ela tende a se achar merecedora. E quando a gente fala em flagrante, os flagrantes, que como eu te falei, na maior parte são terceiros que denunciam. Sim. E ali, no arbitramento da fiança, a vítima pode estar completamente desfigurada no seu rosto, de tanto ter sido espancada, até com problemas de fraturas. Ela quer pagar a fiança, até o momento em que tem delegados, inclusive eu, que optam por não arbitrar a fiança num crime de violência num contexto flagrancial. Então, é uma situação que não é incomum, aliás, é muito comum, que a vítima quer pagar a fiança arbitrada para o agressor, para o criminoso. Nossa, gente. É porque eu falei que ia ser um pouco polêmico o que nós estamos conversando, mas todos nós precisamos estar cientes disso. Agora, qual que é a base, não saindo do contexto do que nós estamos aqui conversando, que é sobre violência doméstica, qual que seria uma palavra de incentivo, uma palavra motivacional, doutora, que você daria para todas essas mulheres, além dessas mulheres se amarem, se impor, delas primeiro se respeitarem? Qual seria essa palavra que você deixaria para todas elas agora? Uma experiência, entendeu? Não permita que as violências evoluam. Não normalize nem romantize
atos de violência antes que você possa figurar como uma estatística de um feminicídio. Uau, forte, hein? E as consequências, gostaria que você falasse das consequências desse abusador. O que ele vai ter que pagar, como que é? Fala um pouquinho pra gente. Existem crimes, o único crime previsto na Lei Maria da Penha é o descumprimento da medida protetiva de urgência. Os crimes todos estão previstos no Código Penal, existe uma agravante ali, mas eu ainda acho que são penas muito aquém do que deveria ser. As penas ainda são brandas e ainda a gente tem uma carência grande de políticas públicas por parte dos governos, e não é exclusividade aqui do estado de São Paulo, isso eu falo pelo Brasil, de dar estrutura para efetivamente as mulheres estejam protegidas, não só através de um papel, de uma medida protetiva, mas justamente por ter a fiscalização, a polícia ali atuando e controlando aquele agressor. Então, a gente ainda tem uma carência muito grande de estrutura para a segurança pública na proteção dessa mulher vítima de violência. Entendi. Isso você fala no sentido da violência que tem na mulher e do abuso que tem nas crianças. É a mesma pena? Como é que é? É mesmo? Não, alguns crimes contra crianças, principalmente crimes sexuais, eles são mais graves, né? E são realmente apenados com maior gravidade. Entendi. Posso Sim, falar do livro e por oferecer favor. aqui ao programa, a você. Obrigado, E ao doutora. programa. É um livro que eu reuni pela ADEPOL Deixa do eu Brasil, mostrar pela aqui. Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, em torno de 20 delegadas de polícia do Brasil. Tem uma médica legista, desembargadora, promotora de justiça, advogadas. Eu organizei, eu também escrevi. E são políticas públicas e inovação legislativa para a proteção da mulher vítima de violência. Então, são sugestões que não teriam impacto orçamentário para aqueles que são gestores possam realmente implementar e ampliar esse rol de proteção das mulheres. Uau. E eu Forte, sei hein? que vocês têm essa temática muito social, muito. então é um presente aqui para o programa Amém. de vocês. Obrigado, doutora. E falando aqui, ó, sobre... Aqui, ó, nós estamos aqui na página capítulo 5, introdução, número 2, ó, Lei da Maria da Penha, número 3, aplicação da Lei da Maria da Penha no contexto escolar. Posso falar um bem bacana, que eu Sim, acho que por favor, tem fica à muita vontade. pertinência aqui com o programa? Pode falar. Ela é delegada de polícia, Aham. ela é evangélica e ela escreveu esse texto. Aham. O dilema das mulheres cristãs vítimas de violência doméstica e como se espera que sejam orientadas pelos líderes de suas igrejas. Uau. É bárbaro. Se quiser, eu até posso. Eu já estou me convidando para vir de Não, novo. com E certeza. nós podemos vir juntas, eu Sim, e a minha colega Daniela. Abordar esse tema aqui também, né? É tema de pós-graduação, inclusive, dela, um tema bárbaro. O texto está magnífico e realmente é preservação da família que a gente luta. Mas a gente não pode sobrepor crimes em relação quando essa família está contaminada por crimes. Entendi. Para a gente fechar, doutora, não fugindo do contexto aqui do que nós estamos conversando, que é sobre violência doméstica, vem acontecendo absurdamente desde a pandemia com mulheres. Isso é uma pergunta, assim, uma curiosidade minha, que eu acredito que seja curiosidade de muitas pessoas, e para quem não sabe, quer aprender a partir de agora. Quando a situação é o inverso, né? Hoje a violência está sendo no caso das mulheres. E quando a situação é com os homens são agredidos e a gente fica naquela, né, proteção, se protegendo, e a mulher batendo, fazendo, acontecendo. E aí, como agir? A gente não pode fazer nada, meu Deus. Ah, mas se o homem tá apanhando é porque ele merece, é louca, né? Não, gente. Brincadeira essa parte. Brincadeiras. Então, o mais comum são os homens serem vítimas de violência psicológica. E de violências psicológicas gravíssimas. Aham. Muito cruéis, né? Aquela alienação parental, Verdade. aquele tipo de violência através de chantagens emocionais, violências até que aquele homem se coloca numa situação completamente sem rumo e sem chão. Uhum. Esse tipo de violência é bem complicado você conseguir um conjunto probatório, mas quando existente, o homem, ele não pode também se inibir de denunciar, porque a gente tem
infelizmente, no inconsciente coletivo, de que o homem ele não pode ser vítima e muito menos admitir algum certo tipo de agressão sofrida, porque ele é a fortaleza, né? Aham. Mas não, nesse sentido existem sim, claro que existe o oposto, a mulher agressora, o homem vítima. Somente uma vez na minha carreira que eu presenciei Um caso desse. um caso desse. Chegou uma... A priori era um crime de violência doméstica em que a mulher teria sofrido a agressão. Ela foi conduzida até a delegacia, eu já ia prender em flagrante o agressor, porque ela estava com uma escoriação aqui embaixo do olho. Sim. E ali conduzida, eu não sou baixa, ela era um pouquinho mais alta do que eu Aham. e um pouquinho mais forte. Eu falei assim, nossa, tudo bem, o agressor, vamos, cadê o agressor? Porque a polícia militar que estava conduzindo, eu vi o agressor. O agressor devia ter 1,40 m, ele estava já com o braço quebrado e com o olho completamente arrebentado. Eu falei assim, João, aí não há uma agressão de violência doméstica e familiar. Porque qual é a palavra básica? É a vulnerabilidade da mulher em relação ao agressor. Ali, claro que não existe uma vulnerabilidade perante o agressor. Aliás, ele foi muito mais vítima ali de agressões recíprocas trocadas. Então, ali foi autor/vítima e claro que a gente não prendeu o homem em flagrante. Entendi. Ai, já estou fazendo um convite aqui para a doutora. Ai, eu já tô me Raquel para convidando, voltar. eu já Muito estou me obrigado. convidando. Não, já está feito o convite aqui para você. Muito obrigado, doutora, por você poder ter nos proporcionado todas essas informações. E eu quero pedir que você deixe seus contatos, redes sociais, onde você atende. Fica à vontade. A gente tem o site e o Instagram da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que é muito bacana, que a gente sempre dá dicas. ADPOL_BR. E tem o meu Instagram, que é a delegada Raquel Galinatti, com 2 L's. E também eu sempre faço vídeos, dicas, Ótimo. alertas em todos os assuntos. Não é só relacionado à violência doméstica, não. Para proteger a população e a sociedade contra os crimes. Doutora, muito obrigado. Ah, eu que Quero te agradeço. agradecer, maravilhosa. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Com certeza. Fica aqui pra gente conversar mais um pouquinho.